Áudio 12 do livro Autobiografia de Madame Guyon, capítulo 7, segunda parte. Continuamos a enfrentar perda após perda, pois o rei retinha uma parte considerável de nossas rendas e, além disso, perdíamos grandes somas de dinheiro por causa do l'Hôtel de Ville. Eu não podia ter paz ou sossego em tamanhas aflições. Não tinha ninguém que me consolasse ou que me aconselhasse. Minha irmã, a que me havia educado, havia partido desta vida. Morreu 2 meses antes de meu casamento. Eu não tinha ninguém como confidente. Queria dizer que sinto muita repugnância ao dizer tantas coisas de minha sogra. Não tenho dúvida de que minha própria indiscrição, meu capricho e as esporádicas explosões de um temperamento irritadiço atraíram muitas das tribulações sobre mim. Embora tivesse o que o mundo chama de paciência, eu ainda não tinha muito apego nem amor pela cruz. Sua conduta para comigo, que parecia tão irracional, não deveria ser examinada com os olhos do mundo. Deveríamos olhar mais alto e então ver que era conduzida pela providência para meu proveito eterno. Agora, arrumava meus cabelos da forma mais modesta, nunca me pintava, e com o propósito de subjugar a vaidade que ainda me possuía, eu raramente olhava para o espelho. Minha leitura reduziu-se a livros devocionais de autores como Thomas Kempis e São Francisco de Sales. Eu os lia em voz alta para aprimoramento dos empregados, enquanto a empregada arrumava meus cabelos. Suportava ser vestida como ela bem queria, o que me livrava de muitos problemas. Isso afastou as ocasiões em que minha vaidade costumava ser exercida. Não sabia como eram as coisas, pois todas referentes ao vestir sempre me pareciam bem. Se em alguns dias eu queria estar mais elegante, era pior. Parecia melhor quanto mais indiferente eu ficava com relação ao vestir. Em quantas ocasiões fui à igreja, não tanto para adorar a Deus, mas para ser vista. Outras mulheres que tinham ciúmes de mim afirmavam que eu me pintava. Contavam ao meu confessor que me repreendia por isso, embora eu lhe assegurasse que era inocente. Eu muitas vezes falava em meu próprio louvor e buscava exaltar-me a mim mesma, menosprezando aos outros. Não obstante, estas faltas cessaram aos poucos, pois eu me arrependia muito de tê-las cometido. Com frequência eu me examinava muito estritamente a mim mesma, escrevendo meus defeitos de uma semana a outra e de um mês a outro, para ver quanto havia melhorado ou regenerado. Esta lida, embora cansativa, era de pouca utilidade, pois eu confiava em meus próprios esforços. Na verdade, eu queria ser regenerada, mas meus bons desejos eram fracos e lânguidos. Certa vez a ausência de meu marido foi tão longa e minhas tribulações e aflições em casa tão grandes que decidi ir ter com ele. Minha sogra opôs-se fortemente a isso. Graças à intervenção de meu pai e sua insistência, desta vez ela me deixou ir. Ao chegar, eu o encontrei quase morto. Estava muito alterado por causa das preocupações e das tribulações. Não pôde terminar seus assuntos por estar privado de liberdade para atendê-los. E permaneci escondido no Hotel de Longueville, onde Madame de Longueville foi extremamente generosa comigo. Cheguei publicamente, ele temia muito
que eu o delatasse. Irritado, insistiu para que eu voltasse para casa. O amor e minha longa ausência foram maiores que qualquer outro argumento, e logo ele se acalmou e pediu-me que ficasse com ele. Ele me manteve por 8 dias sem deixar-me sair de sua vista. Temendo os efeitos de um confinamento tão cerrado sobre minha condição física, pediu-me para sair e dar um passeio no jardim. Ali conheci Madame de Longueville, que deixou patente uma grande alegria em me ver. Não pude expressar toda a amabilidade que achei nesta casa. Todos os empregados serviam-me de modo exemplar e me admiravam por conta de minha aparência e conduta externa. Não obstante, fui muito cautelosa diante de tanta atenção. Nunca me pus a conversar com algum homem quando estava sozinha. Não admitia ninguém em minha carruagem, nem sequer meus parentes, a menos que meu marido estivesse nela. Não havia nenhuma norma de discrição que eu não observasse devidamente para evitar dar suspeitas a meu marido ou oferecer aos outros um motivo de calúnia. Todos estudavam ali como contribuir para entreter-me ou como fazer-me um favor. Aparentemente tudo parecia agradável. Os desgostos haviam superado e contrariado tanto a meu marido que sempre havia algo que eu tinha de aguentar. Às vezes ele me ameaçava jogar o jantar, às vezes ele ameaçava jogar o jantar pela janela. Eu dizia que se ele o fizesse, iria causar ao meu voraz apetite um dano irreversível. Eu o fazia rir e ria com ele. Antes disso, a melancolia vencia todos os meus esforços e o amor que ele tinha por mim. Deus armou-me com paciência e deu-me graça para não contestá-lo. O diabo que tentava levar-me a alguma ofensa foi forçado a retirar-se confuso pelo notável socorro daquela graça. Eu amava meu Deus e estava disposta a desagradar-lhe. E estava entristecida interiormente por conta dessa vaidade, a qual eu ainda me via incapaz de erradicar. As angústias internas, junto com as opressivas tribulações com as quais eu me deparava todos os dias, por fim, levaram-me a ficar enferma. Como eu não estava disposta a causar incômodo no hotel de Longueville, tive de mudar-me para outra parte da casa. A enfermidade mostrou-se violenta e tediosa, a tal ponto que os médicos desenganaram-me. O sacerdote, um homem piedoso, parecia plenamente satisfeito com o estado de minha consciência. Ele dizia que eu morreria como um santo. Entretanto, meus pecados estavam demasiado presentes e doíam muito para que meu coração tivesse tal presunção. À meia-noite deram-me a extrema unção, pois a qualquer momento esperavam minha partida. Foi uma cena de angústia geral entre a família e entre todos aqueles que me conheciam. Não havia ninguém indiferente à minha morte, a não ser eu mesma. Eu a contemplava sem temor e era insensível à sua aproximação. Com meu marido, já não acontecia o mesmo. Ele ficou inconsolável ao ver que não havia esperança. No momento em que comecei a recuperar-me, apesar de todo seu amor, sua habitual irritação reaparecia. Recuperei-me quase que milagrosamente e para mim este transtorno provou ser uma grande bênção. Além de uma grande paciência sob fortes dores, serviu para instruir-me muito em minha visão do vazio de
todas as coisas terrenas. Desprendeu-me de mim mesma e deu-me uma nova coragem para poder sofrer melhor do que havia sofrido. O amor de Deus reuniu forças em meu coração, e em mim surgiu um desejo de agradar-lhe e ser fiel a Ele em minha condição. Colhi alguns outros benefícios que não preciso relatar. Ainda tive de enfrentar 6 meses com uma lenta febre. Pensava-se que seu fim seria a morte. Teu tempo para levar-me a ti, ó meu Deus, ainda não havia chegado. Teus desígnios sobre mim eram muito diferentes das expectativas daqueles que me rodeavam. Tua determinação seria fazer de mim o objeto de tua misericórdia e a vítima de tua justiça.